Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam ouvindo. Se alguém não estiver ouvindo, só dá um hope aí, tranquilo? Aqui é Cabo Laudicério, professor Laudicério, doutor Laudicério, Laudimito, o que vocês quiserem chamar, estou à disposição, beleza? Então vamos socializar aqui com os senhores. Fui convidado pelo Major Dias para estar trabalhando com os senhores alguns conceitos ao qual desenvolvi durante as minhas pesquisas. Nossa amiga tá lá. E aí, Ana Cláudia, tudo bom? Que eu desenvolvi durante a minha atividade acadêmica, tanto na graduação, mestrado e doutorado. Mas quando eu vou socializar isso aqui, ainda mais numa teleconferência, é difícil a gente fazer isso defendendo sua tese, sua dissertação. Eu acho que o que nós temos que trazer é de uma linguagem fácil, acadêmica, né? Onde todos entendem sua linguagem, onde todos vão entender qual linguagem nós estamos querendo passar. Não precisa ser uma linguagem totalmente técnica, mas sim mais simples. Fique atento, a apresentação já está disponível para ser salva. Ok. Ainda que algumas pessoas não irão conseguir entrar, eu estarei pegando o vídeo com o colega e está disponibilizando no YouTube para os senhores, conforme a autorização deles. Então vamos lá. Alguns conceitos sobre estudos organizacionais, governança pública e gestão de pessoas. Minha formação acadêmica, sou doutor em administração pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre em administração pela mesma instituição em São Paulo, especialista em docência do ensino superior, especialista em auditoria e sistema de saúde, graduado em administração hospitalar e estou no último semestre do curso de Direito. Minhas habilidades, atividades acadêmicas, profissionais, eu atuei como docente desde 2008, na Universidade de Cuiabá, Univag, uma faculdade lá no Pará, a qual tive habilidades durante o doutoramento nos conceitos de gestão, estive como coordenador de curso e docente também lá. Sou avaliador ad hoc do Caderno Técnico de Administração, uma revista científica, na revista científica Unimep, RAU Unimep, membro do corpo editorial, avaliador ad hoc da revista Homens do Mato, da Polícia, editor-chefe e editor de seção e avaliador da revista REASP, a qual eu criei lá no Pará, e assessor de ciência e pesquisa do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, onde venho contribuindo desde março de 2016. Beleza. Falar em organizações, colegas, eu tenho que falar, nós sabemos que é uma das funções administrativas que nós temos é a organização. O que compreende essa organização? Também chamada de desenho organizacional e organização formal. Função administrativa, então, a organização também chamada de desenho organizacional ou organização formal. Ela tem como abrangência o objetivo de dividir, integrar e coordenar as atividades e recursos de uma organização. As funções administrativas, então, dentro dessa organização, ela tem dentro da sua estrutura organizada dentro de uma empresa, né, onde essa empresa ela é composta de órgãos e relações de interdependência. Um exemplo nós podemos trazer para a polícia, todos os setores, eles funcionam de maneira que uma depende da outra. O funcionamento é através de processos e atividades visando alcançar um objetivo, o objetivo proposto para essa organização, seja ela qual fim ela tiver. Existem vários tipos de estruturas abertas, sociedades anônimas, entre eles a Uber, eu posso dizer fábrica de veículo, padarias, estão vários tipos de organizações que nós precisamos para manter-se no convívio da sociedade. E existe organização, tanto formal quanto informal. A formal ela é representada muitas vezes pelo organograma, onde dá-se ênfase nas posições em termos de autoridade e responsabilidade, normas e regulamentos. Já a organização informal, ela foca-se mais nas pessoas e suas relações não seguem um organograma. Se nós formos para
tipo de organizações que não fazem parte do Estado, geralmente elas são organizações mais informais, né? No entanto, nós temos vários lugares que têm organizações que funcionam por salas alocadas, nesse sentido, para frente. O desenho organizacional, ele é influenciado, muitas vezes, por quê? Pelo quê? Esses desenhos. O desenho organizacional é influenciado, às vezes, por objetivos empresariais, tecnologia, o ambiente de tarefa, às vezes a estratégia empresarial. Então, tem que ver qual é o objetivo para se desenhar esta organização. Às vezes, pelo meio qual a empresa procura encontrar coerência, compatibilidade entre uma multiplicidade de variáveis. Quais podem ser essas variáveis que nós podemos estar criando esse desenho organizacional, colegas? Através, muitas vezes, das coações, as oportunidades e ameaças, análise SWOT, né, FOFA, as escolhas sobre como o trabalho será feito de um lado e as mudanças que ocorrem no ambiente externo de outros. Então, eu tenho que avaliar quais são as variáveis para desenvolver este desenho organizacional. O desenho organizacional exerce algumas características. Eles exercem algumas características. Quais são as características desse desenho organizacional? Ela tem uma diferenciação, muitas vezes, a estrutura vertical, cadeia escalar, horizontal e por departamentos. A formalização delas, muitas vezes, trata-se do quê? De cargos, fluxos de trabalho e regras, centralizada num poder formal. E nós podemos citar alguns modelos de desenho organizacional, que muitas vezes são influenciados. Quais são esses desenhos de modelos? Existe a organização linear, que dá-se pelo organograma, né? Onde as mais antigas organizações, entre elas, posso citar o exército, a igreja, a centralização das decisões hierárquicas delimitada dentro das responsabilidades. Então, a nossa organização, a organização da instituição da Polícia Militar, ela é definida através da organização linear. Existe outro modelo de desenho organizacional que nós podemos citar, é a estrutura matricial, que tem da presidência, departamentos, gerências, né, e as gerências responsáveis pelas suas ações. Outro modelo interessante é a estrutura de rede, que é muito utilizada hoje. Ela tem algumas características dessa estrutura organizacional em redes. Ela dá-se maior flexibilidade, conectividade, horizontabilidade, correto? Não é ação vertical. Ela tem uma coordenação própria por setores. Ela te dá mais autonomia, autossuficiência de recursos e competências. Então, esta rede de equipe, ela é interfuncional e multifuncional. As características datadas desta rede. Essa estrutura em rede, há outras vantagens que dá-se nela, é a virtualização do negócio, proliferação de unidade de negócio e um baixo custo operacional. Porque eu posso citar, por exemplo, tem uma clínica de laboratórios ao qual ela se transforma, ela é conectada a essas ações em rede, ou os laboratórios muitas vezes não são aqui no estado de Mato Grosso, tem em outros países. Então, isso é um tipo de estrutura organizacional em redes, onde se dá as suas análises em outros laboratórios dentro da sua rede. Outro modelo interessante é organizações temporárias ou adocráticas. Exemplos delas que eu posso citar são empresas de consultorias, quando tarefas efêmeras, equipes e grupos cooperativos. Um exemplo disso aqui é a CPP, CPO, Comissão Própria de Avaliação, é um tipo de organização temporária para aquele evento especial para cuidar da questão da promoção do indivíduo dentro da carreira militar. Então, resumindo-se, colegas, eu posso dizer que o desenho organizacional, ele trabalha-se com
com alguns modelos de organização, sendo eles a linear, que é o que nós utilizamos na Polícia Militar, a organização funcional, linha de staff, estrutura matricial, organizações adocráticas e temporárias e a estrutura em rede. Na minha rede social também eu estou fazendo transmissão ao vivo no Facebook, tá? Se alguns colegas não estiver conseguindo acessar, também está lá. E esta acaba sendo a nossa rede, então, da estrutura da Polícia Militar, que ela é definida de forma que organograma, né? Isso aqui é só o início dela, que é a nível de direção, decisão colegiada, e direção superior, direção setorial, e vai até os seus núcleos de polícia. Então, ele acaba sendo extremamente interessante. Qual acaba sendo a melhor estrutura, então, organizacional, colegas? O que poderia ser melhor estrutura? Eu acho que todas são excelentes, todas têm os seus pontos a ser trabalhados. Então, acaba tendo suas vantagens e desvantagens. Correto? Basta, então, nós pegarmos e observar qual que seria a melhor vantagem, então, para a organização. Será que seria adequar a uma realidade nossa? Ser totalmente burocrático ou não? É um questionamento ao qual posso lançar para os senhores para estar averiguando dentro da realidade dos senhores, correto? Outro conceito agora que nós podemos falar é na questão da governança pública. Para falar-se de governança pública, colegas, eu quero trazer para os senhores como deu-se a trajetória da reforma da administração pública no Brasil. Coisa rápida. A reforma burocrática entre os anos 30 e 60. Esse contexto objetivou-se, então, a administração para um desenvolvimento, aonde-se a emergência de um modelo nacional desenvolvimentista com forte protagonismo estatal, patrimonialismo. Então, era o que se estava buscando naquele período, implementar um movimento de corte weberiano. Essa agenda trouxe o que, então, para nós, naquele conceito, daquele período da reforma burocrática? A profissionalização, construção de arcabouço jurídico e institucional. Tendo-se, então, no Brasil, a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, primeiros concursos existentes no período, formação de quadros dados pela FGV, né? O Decreto-Lei 267, que trouxe a questão da regulação e estruturação, as atribuições e funcionamento de órgãos da administração federal, trouxe mais autonomia para a administração pública e a criação de sistemas mais definidos. Passou-se, então, nos anos 90. Houve uma crise mundial que foi a onda da globalização. E nessa onda da globalização, essa onda de reforma do Estado, houve também a reforma dentro do Brasil. Com o quê? Os ajustes fiscais buscando o quê? A burocratização. Houve-se, então, uma melhoria da eficiência operacional e orientação para os resultados ao qual se estava se esperando no setor público. No Brasil, houve, então, a criação, neste período dos anos 90, a criação do MARE, que é o Ministério da Administração e Federação e Reforma do Estado. E também trabalhou-se a elaboração do PEDRAE, que é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Novo ordenamento jurídico institucional, criou-se também a Lei de Responsabilidade Fiscal, correto? O plano plurianual e as carreiras. Então, foi aonde se desenvolveu esses conceitos ao qual nós estamos trabalhando até hoje, dando-se início nos anos 90. Então, buscou-se um outro conceito. Olá, voltando aqui novamente. Então, houve o conceito da reforma burocrática, entre 30, 60, 90, a reforma gerencial,
E hoje nós trabalhamos a questão da governança pública. A governança pública, ela trouxe como contexto a sociedade em rede. Essa sociedade em rede, ela buscou-se o fortalecimento da democracia e dos movimentos de reivindicação. Esse movimento, ele trabalhou na busca da legitimação, onde teve-se, então, dentro da sua agenda, a participação, o controle social, a transparência e a parceria entre a minha orientadora gostava de falar muito a governança tripartite, que era o público, privado e organizações não governamentais, as ONGs. O terceiro setor, o Brasil. Ele trabalhou, então, a questão do orçamento participativo, conselhos, audiências públicas, novas regulamentações. Então, quando nós vemos no Estado hoje, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, a Câmara Federal, chamar para as audiências públicas, nós não damos valor, mas sabe que esse aí é um processo de novo conceito de governança pública, que veio se trazer para a sociedade. Então, a trajetória de reforma da administração pública no Brasil, ela teve uma complementaridade do século XIX, XX e XXI, do protagonismo federal, tendo o equilíbrio federativo, a relevância, a emergência de um novo contexto, tempos de governança, transformação, complexidade, o Estado, rede, a nova administração para o seu desenvolvimento. O que eu quero dizer para os senhores aqui, colegas? Esse conceito de governança, ele vem para buscar um pouco desburocratizar este conceito de governança ao qual nós estamos habituados quando se fala em Estado. Dando celeridade, dando maior transparência nos conceitos, dando maior transparência na administração. Outro ponto interessante do conceito de governança pública que eu posso estar trazendo para os senhores é um fato isolado que ocorreu nesse atual governo, que ele tentou fazer uma parceria público-privada, uma PPP, no Colégio de Várzea Grande, a qual teve aqueles manifestos pelos adolescentes, estudantes, dizendo que estaria mudando o conceito da escola, que iria tomar a escola, sem compreender que essa parceria público-privada ela estaria dinamizando com maior facilidade as ações dentro do colégio. Já pensou fazer uma compra de material de consumo, de limpeza, material permanente? Se eu tivesse essas ações desburocratizadas, a celeridade se daria muito mais rápido, com maior eficiência, com maior facilidade. Então, essas são as atribuições do conceito de governança pública. Então, há uma emergência de um novo contexto da questão da governança pública. A governança pública, ela acaba trazendo uma ação de políticos e burocratas, investidores e empreendedores, ao qual tem-se um interesse público nisso, correto? Tem-se interesse público nisso, onde o Estado ele entra com os bens públicos, o terceiro setor com as ações relacionando aos dois, a iniciativa privada com os bens privados, proporcionando um bem-estar para a sociedade, aonde todos os atores estão interligados nesse conceito, nessas ações. A boa governança pública, ela traz uma garantia, ela nos permite um certo conforto. De que forma, colegas? Boa governança pública, ela permite garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos, de maneira mais facilitada. Ela procura, então, garantir que a organização seja e pareça responsável para com os cidadãos. Ela busca, então, ter clareza acerca de quais cidadãos os produtos e serviços efetivamente prestados para o cidadão e usuários
e manter o foco neste propósito. Ela traz a questão dos conceitos de transparência, mantendo, então, a sociedade informada acerca das decisões tomadas e os riscos envolvidos. Nós temos aqueles sites, o site de transparência, né, do Estado. Todas as tomadas de decisões, ela tem que estar sendo transferida, consultada para a sociedade, para, então, exercer a tomada de decisão conjunta, né? Ela promove o desenvolvimento contínuo da liderança e dos seus colaboradores. Ela define claramente quais são os processos, papéis, responsabilidades, limites do poder e da autoridade. Seleciona a questão da liderança, tendo por base aspectos, conhecimentos, habilidades e atitudes, as competências individuais de cada indivíduo. Ela avalia o desempenho, a conformidade da organização e da liderança, mantendo, então, um balanceamento adequado entre eles. Ela faz garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de risco de maneira coerente, colegas. Utiliza-se de controles internos para manter os riscos em níveis adequados. Então, trazendo um modelo referencial, eu posso trazer dentro da questão a cadeia de governança. O que vem a ser essa cadeia de governança, colegas? Ela vai tratar-se do valor público, o desempenho, a qualidade institucional, o relacionamento e a colaboração desses indivíduos. De que forma? O valor público, através da satisfação das expectativas e a confiança do indivíduo perante as ações que estão sendo desenvolvidas. Como que se irá mensurar o desempenho? Através dos esforços, dos resultados, a qualidade e capacidade institucional, através do quê? Das competências de todos que estão envolvidos nesta organização, a prontidão de todo o efetivo, de todo o corpo organizacional. O desenho institucional tem que estar totalmente detalhado, especificado, para obter uma melhor efetividade das ações. E através do relacionamento e colaboração que todos nós temos que ter. Então, não dá-se para exercer uma atividade de gestão, governança pública, de maneira isolada. Então, eu tenho que estar trabalhando em redes, por coprodução, de maneira colaborativas, né? Através da liderança compartilhada, não uma coisa autocrática. Então, para se construir uma agenda de fortalecimento de governança, colegas, eu preciso estar atuando de que forma? Eu tenho que trabalhar onde o desafio de transformar os projetos de governo em projeto de Estado e muitas vezes de sociedade, corretos? Resgatando, então, a perspectiva de longo prazo com definição clara de valor público a ser gerado. Assegurando, então, de que forma isto? Através de uma legitimidade a partir do processo de construção coletiva envolvendo as perspectivas das diversas partes interessadas. Eu tenho que buscar melhorar a mensuração a partir de uma definição clara de indicadores, métodos das iniciativas estratégicas, disciplinas estratégicas, especialmente no momento de crise que vem ocorrendo. Eu tenho que buscar integrar, colegas, os planos de orçamento de médio e curto prazo, as PPAs e as LOAs, com as de longo prazo. Para que isso eu possa convergir, né? Trabalhando na questão do desafio de fortalecer a capacidade e implementação. Aonde eu vou trazer o fortalecimento da cultura e gestão para o resultado dentro desta organização. Nós estamos acostumados trabalhar só com ações emergenciais, de acordo com as nossas, com as verbas, com as ações
projeto planejado para a gente, né? Mas quando nós trabalhamos em cima do que é planejado, o resultado ele tem uma consideração muito grande em cima disso. Consideração positiva. O desafio de integrar as medidas emergenciais de ajuste de qualidade de gasto com agenda de longo prazo, estratégia dual, além do desafio e fortalecimento das lideranças transformacionais, enfrentando que é a tensão entre liderança política e gerência executiva de governo. Acho que aqui acaba sendo o nosso tendão de Aquiles, né? Muitas vezes nós temos a gerência executiva de ações de governo, ações de gestão mesmo, de comando, e nós temos que estar trabalhando correlacionado juntamente com os interesses e as tensões que ocorrem entre essas ações e a liderança política, intervindo nas nossas tomadas de decisões quanto gestores do ambiente ao qual nós somos técnicos. Um outro conceito. Eu preciso, então, conhecer a organização, eu preciso conhecer esse novo conceito de gestão, que é a governança pública, esse novo modo de gerir, que traz a busca o resultado com melhor efetividade, mas eu preciso ser desenvolvido isso através do quê? Das pessoas. Então, trabalhando o conceito básico sobre pessoas, gestão de pessoas, eu vou tratar a questão das competências, que um conceito amplo, ele é o senso amplo de competência, vem a ser o quê? Diferente significado no serviço público. No sentido estrito, é tecnologia gerencial através de adquirir o quê? Através dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. O que é conhecimentos, então, aqui, colega? Conhecimento é aquilo ao qual nós buscamos todos os dias, através dos nossos estudos, da faculdade, dos livros, das revistas científicas, da mídia televisiva. Essa busca de conhecimento constante, que vai nos dar o quê? Habilidade de exercer alguma ação em cima do conhecimento adquirido. Mas para que eu possa executar essa habilidade, que é uma habilidade técnica juntamente com conhecimento, eu preciso da habilidade da atitude. A atitude é algo pessoal. Então, não adianta nada eu ter todas as condições de busca do conhecimento para exercer uma habilidade se eu não tiver a atitude. A atitude é aquela que nos faz o quê? Exercer uma motivação de buscar aquele conhecimento, é aquela ação que faz eu ficar às 14 horas, entrar às 14 horas, em plena segunda-feira, ainda com algumas dificuldades que foram solucionadas, estar buscando esse conhecimento. O que fez você ficar até aqui agora buscando esse conhecimento é a sua atitude. Isso é algo intrínseco e pessoal de cada indivíduo. Eu preciso buscar, colegas, a competência do gestor. O gestor, ele tem que ter competência de planejamento das ações. Não é aquele que chega lá e altera tudo a todo momento, conforme o que eu gosto. Eu, quanto sociedade, hoje, eu, quanto membro de uma organização, não consigo aceitar. Isso aí não é mais aceitável em qualquer organização. O gestor ele tem que ter uma competência de liderança. Resoluções de todos os problemas contínuos. Não adianta nada eu estar com alguma pessoa que seja meu gestor superior, se as pequenas resoluções de problemas não consegue resolver. Muitas vezes não consegue resolver, não é por mau gosto, não é por falta de vontade, é por falta de habilidade. A formação, muitas vezes, dele não buscou que ele compreendesse isso. Por quê? Uma das ações que ele tem que desenvolver no processo de formação dele são as ações de liderança. Articulação e mobilização de pessoas. Eu preciso exercer essa ação e mobilização de pessoas
para a busca de um objetivo comum ao qual eu quero exercer. A busca para atingir uma meta. A articulação política. Então, o gestor ele tem que ter essa competência de articulação política. Outros conhecimentos do gestor. O gestor ele tem que trabalhar, ele tem que ter habilidade, colegas, de teorias organizacionais. Porque ele é um membro executor das ações de uma organização. Ele tem que compreender as tecnologias gerenciais. Análise SWOT, 5W, 2H, busca de eficiência do resultado, PDCA, estrutura e funcionamento da administração pública. Ele tem que ter esse conhecimento da estrutura e funcionamento da administração pública. Ele tem que ter os elementos de direito, compreensão de elementos de direito, de economia, de contabilidade, de ciência, de política, de sociologia. Aí me pega uma ação agora, que eu posso estar, assim, é uma inquietude, todas as minhas inquietudes, eu fico com vontade de entrar no campo do conhecimento, da pesquisa, para buscar solucionar. Eu não encontrei resultado plausível nesse curso, por exemplo, de formação de CFO próximo, que seja do nível formação e exigência mínima de direito. Eu sou formado em administração e sou graduado em direito também, estou 10 semestres. Então, será que o curso de direito vai ter essas habilidades? Essa habilidade será formada, será adquirida no curso de formação? Então, são conceitos que tem que estar mensurado no curso, na formação do indivíduo, para ele ser líder, entendeu? Essas buscas desse conhecimento. Se estará plausível dentro da formação dele essas ações de liderança, essas ações de formar um gestor. Porque uma vez que o oficial, o nosso superior, o graduado, como vocês, segundo sargento, vocês são líderes, ainda que em proporções diferentes, entendeu? Muitas vezes você é líder de uma equipe, de uma guarnição, o cabo ele é líder de uma guarnição, de uma equipe, de uma ação. Então, ele acaba exercendo todos os conceitos de gestão, sendo elas planejamento, liderança, solução de problemas, articulação, mobilização de pessoas, gerenciamento de conflito, articulação política, estrutura e funcionamento da administração pública, outro conhecimento necessário. Então, ele acaba tendo que ter todos esses conceitos. Todos nós, quanto membro da organização, nós exercemos todas essas ações, ainda que em proporções diferenciadas. Outras habilidades do gestor. Comunicação. Ele tem que saber lidar com todos os públicos, tanto interno quanto externo. Flexibilidade nas suas tomadas de decisões, ele tem que ter essa habilidade. Ele tem que ter uma capacidade analítica e fria de todas as ações de tomar decisões a qual ele for executar, e capacidade de persuasão. Eles têm que ter essa capacidade. Atitudes, algumas respostas aqui, eu vou estar respondendo aqui. No caso, o Aristóteles, a liderança, ela não é ela é uma das ações dela, ela pode ser adquirida também, o Aristóteles. A ação de nascer como líder é algo também não forte, entendeu? Para exercer uma boa liderança. A liderança ela pode ser adquirida sim. Eu preciso buscar essas habilidades para exercer uma liderança. Atitude do gestor. Ele tem que ter uma atitude, ele tem que ser franco em suas ações, entendeu? Por quê, colegas? Porque eu estou lidando com vidas, com sonhos, com pessoas. Então, eles têm que ser respeitados. Não porque eu estou numa posição superior dentro de uma organização que eu posso sobrepor
as minhas demandas, as minhas necessidades, sem mensurar a necessidade do indivíduo ao qual será submetida aquela ação e aquela mudança. Então, tem que ser pesado tudo. Isso aí é uma ação de liderança também. Eu tenho que ser cortês, cordialidade, chamar a atenção com elegância é fundamental hoje em dia. Todos nós somos seres humanos, não há como a gente ser desrespeitados se a sociedade não aceita ser desrespeitada hoje. Então nós temos que nós temos que receber esse reflexo para receber essas ações para refletir para quem a gente vai implementar essas ações. Ser o mais transparente possível. E, principalmente, respeitar o trabalho dos outros. Não desmerecer o trabalho do indivíduo ao qual está juntamente fazendo parte da sua equipe. Eu não posso desmerecer isso nunca. Por quê, colegas? Não que ele seja a ação desenvolvida por ele seja ruim ou seja ineficiente. É que o máximo dado por ele é daquela forma. O que eu tenho que saber é aproveitar quais são as potencialidades de cada indivíduo. Na sala de aula, quando leciono, eu procuro nunca reprovar um indivíduo. Aí o professor, um colega meu, ele falou assim, eu reprovei 5, você não reprovou nenhum. Aí eu falei assim, mas muitas vezes a capacidade está no docente, de não saber extrair qual é o máximo de competência de cada indivíduo. Eu não posso mensurar, colocar como patamar de referência que a competência daquele indivíduo venha a ser igual ao meu, venha a ser igual de fulano, de João ou de Maria. Eu tenho que trabalhar com o máximo de todos. Então, existe o desafio ao gestor público, que é o quê? Permitir que nós, quanto pessoas, desenvolvemos e realizemos as competências das pessoas, proporcionando a realização de competências das pessoas, através do seu conhecimento, das suas habilidades, das suas atitudes. Eu tenho que buscar, como se diz, aprofundar ao máximo, potencializar ao máximo das competências, conhecimentos e habilidades de cada indivíduo. E outra ação é capacitação e ação. O aumento da capacidade dos agentes públicos. Como colocar em ação essas novas capacidades? Como que eu vou exercer a capacidade adquirida na minha atividade educacional, na minha busca do conhecimento, na minha busca acadêmica, na busca acadêmica dos senhores, na capacitação de cada um? Através do quê? Que eu posso querer? Através da aprendizagem. A aprendizagem acaba. O que vem a ser aprendizagem? Ela ocorre quando há transformação na base de conhecimento de uma organização. Então, essa transformação de conhecimento na base de uma organização, ela acaba fazendo a alteração da cultura de uma organização. Essa base de conhecimento, ela é o conjunto de ativos de conhecimento individuais, coletivos e organizacionais. Então, a aquisição de conhecimento minha, do outro colega que está junto comigo, a somatória desses conhecimentos é que faz uma base de conhecimento conjunto de maior efetividade. Essa base instalada de ideias, ela pode ser obstáculo ao aprendizado e é necessária para a aprendizagem. É preciso, então, analisar os elementos que compõem a base, sendo ela positiva. Quais são os pontos positivos? As experiências, os erros, tudo que trouxe para a aquisição de habilidades para não ser executado posteriormente por outros que vão exercer a mesma ação.
eu sempre busco lecionar todas as aulas quando eu inicio em qualquer nível de formação, com uma palestra chamada Gestão do Conhecimento, que é o quê? Como utilizar os recursos ao qual estão disponíveis. Quando eu cheguei lá no Pará para lecionar, é uma cidade chamada Redenção, fica em sul do Pará. Essa cidade, em Redenção, as pessoas, os alunos que estavam lá, a internet lá é de extrema dificuldade também, o acesso. Ele fica a 400 quilômetros da divisa, fica de Palmas, fica mais no sul, perto de Vila Rica, 500 quilômetros de Vila Rica, se eu não me engano. Ele falava que estava preocupado porque não tinha acesso à rede social, não tinha acesso à informação, não tinha livros bons, porque estavam longe do centro, e isso traria dificuldade na sua ação de ensino e aprendizagem. Em cima dessa dificuldade, nós trabalhamos, entendeu? Porque eu tive essa dificuldade na minha formação, eu trabalhei com eles com outros conceitos, com outras formas de recursos, ao qual facilitou de maneira sublime para eles a busca desse conhecimento. Então, eu não tenho acesso a livro, mas eu tenho acesso à plataforma de periódico, de artigo científico da CAPES, a qual tem maiores relevâncias, qual a diferenciação de artigos informativos, artigos científicos. Então, trazendo esse conhecimento, ficou mais facilitado para ele, até mesmo para a formação, onde vários que saíram de lá, da graduação, já foram para a busca de outros conhecimentos em outros níveis, tanto de especialização quanto mestrado. E os pontos negativos, que é a convenções inquestionáveis, visão míope das ameaças e oportunidades. Então, eu tenho que estar atento, tenho que estar aberto para todos esses pontos. Buscando, então, o alinhamento estratégico, que é a convergência entre as competências individuais e os objetivos organizacionais. Então, eu tenho que trabalhar em qualquer setor da polícia para atender aonde eu posso elaborar junto às minhas competências individuais. Em cima destes objetivos da organização. Colegas, já pensou, o colega, ele é policial militar e está formando em medicina veterinária. Eu tenho que trabalhar a competência desse indivíduo com que objetivo dessa organização? Transferindo ele para o setor de ambiental, batalhão, o setor de cães, policiamento de cães, cavalaria. Olha o aproveitamento que eu teria desse indivíduo, mas não. Eu, às vezes, vou pegar o quê? Transferir ele em lugares totalmente opostos, muitas vezes para tentar neutralizar e sacanear. Isso aí é uma ação de um não líder eficiente. Definir objetivos, mapear as competências existentes. Eu tenho que trabalhar, ver quais são as competências de todos que fazem parte deste contexto comigo. Mapear, suprir o eventual déficit, os gaps. Avaliar a entrega, a mobilização de competência. Muitas vezes, se ele tem essa habilidade, se ele está entregando essas ações. E compensar a pessoa segundo a sua contribuição. Se ele exercer essa atividade com eficiência, eu vou estar, então, retribuindo para com ele. Então, a barreira ao conhecimento tem que ser extinta de uma vez. As barreiras hierárquicas têm que ser extintas. Não é porque o indivíduo ele é soldado, ele é sargento, ele é oficial, que tem que estar separado. Não. As barreiras hierárquicas na busca do conhecimento não podem existir, assim quanto as barreiras funcionais. Porque o que vai ocorrer? Eu nunca irei compartilhar o conhecimento. O conhecimento estará de maneira isolada. E isso não pode, porque é a única coisa que quando nós dividimos, que acaba crescendo e somando, multiplicando, é o conhecimento. Então eu tenho que trabalhar com este conhecimento. Desaprender, desconstruir todo aquele conhecimento, questionando, reconstruindo as perspectivas existentes, trabalhando com modelos mentais,
convergindo, colegas, o conhecimento e tecnologia, utilizar a tecnologia para implementar, melhorar o meu conhecimento. Através do quê? Da capacidade de absorção dessas tecnologias gerenciais que estão disponíveis para nós. Pela atenção dos senhores, estou aberto a questionamentos. Este aqui, colegas, é o meu telefone, o número do meu telefone, estou à disposição para qualquer dúvida posterior após este evento, entendeu? Este é o meu site que está em construção, estou finalizando ele, mas está à disposição dos senhores daqui uma semana.